Bom, agora que a gente entende e domina o diagrama de Mollier, a gente pode começar a imaginar o sistema de refrigeração por compressão traçado sobre ele. Então a gente já sabe que o sistema de refrigeração por compressão ele tem dois níveis de pressão. Lembra que lá na água, todo o processo foi feito em um único nível de pressão, que foi a pressão atmosférica. Aqui na nossa máquina de refrigeração não, nós vamos ter dois níveis de pressão, que seria a pressão do lado de baixo e pressão do lado de alta. Então, se eu olho para o diagrama de Mollier e traço os dois valores de pressão de trabalho que eu espero para aquele sistema, eu começo a enxergar o seguinte: toda essa região da passagem aqui do lado de baixo eu vou ter como a passagem pelo evaporador. O equipamento responsável por aumentar a pressão do lado de baixo para o lado de alta seria a passagem pelo compressor. Da saída do compressor até ele voltar para a condição de entrar novamente no evaporador seria a passagem do condensador. E o responsável por fazer a pressão cair do lado de alta para o lado de baixo seria a passagem pelo dispositivo de expansão. Se esse desenho tivesse em cima do diagrama de Mollier, oferecido por um fabricante para um determinado fluido conhecido, a gente poderia ter algumas ideias que não faz parte do nosso curso, mas não é foco do nosso curso, mas só para a gente ter uma ideia da importância de se entender o uso desse gráfico. Se esse desenho fosse aqui em cima e eu projetasse cada ponto desse sobre o eixo das entalpias, eu ia ter a indicação de determinados valores. Se eu fizesse a diferença entre esse valor e esse, por exemplo, 400 menos 200, eu estaria enxergando o que nós chamamos de efeito refrigerante, ou seja, quantidade de energia que o fluido refrigerante retira ao passar pelo evaporador. Observe que ele está entrando como mistura e está saindo como vapor na saturação e vapor superaquecido aqui no finalzinho. Então essa região seria o efeito refrigerante do fluido. Okay? Então aqui seria o efeito refrigerante de cada quilo de fluido que passasse através do evaporador. Se a gente observar aqui da saída do evaporador até o compressor, a saída do compressor, projetado na linha também, a gente tem esse ponto 2 que seria o calor de compressão. Então a gente lembra o seguinte, que o próprio trabalho da máquina de compressão, né, o atrito das partes internas, bem como a relação pressão-temperatura, adiciona calor, fornece calor ao fluido que está passando por ele. Então, se nós fizermos a mesma coisa e projetarmos sobre essa linha aqui da entalpia, também a gente vai ter o resultante do calor adicionado pelo trabalho de compressão para cada quilo de vapor que passa pelo compressor. E aqui, a parte 3, que seria a passagem do condensador, essa distânciazinha aqui, vocês observem que é justamente a quantidade de calor que o compressor deve rejeitar. Então, se vocês observarem, o 3 é exatamente a soma do 1 e do 2, ou seja, o condensador tem que ter um tamanho adequado, suficiente para poder rejeitar calor absorvido no evaporador e o fornecido pelo compressor. Ok? Só meramente curiosidade, não é o nosso foco de curso não. Se aqui fosse uma disciplina de um curso técnico em refrigeração, provavelmente isso aqui seria bem mais discutido, mas no nosso caso aqui é mais curiosidade. Bom, e aí vem a história do superaquecimento e subresfriamento do fluido refrigerante. A primeira coisa que tem que se entender é que ele tem um significado prático, com um objetivo muito importante, que é de aumentar a eficiência da máquina e reduzir problemas técnicos. Por que essa verificação garante essas coisas? Primeiro, aumentar a eficiência. O dispositivo de expansão ele é o responsável por alimentar na quantidade exata de fluido refrigerante o evaporador. Então, se ele está mal dimensionado, ou se a carga de fluido refrigerante for colocada errada, a máquina começa a perder desempenho. E em relação a problemas técnicos, significa o seguinte, que se também voltado à carga de refrigerante, se eu fizer uma carga de refrigerante errada, a possibilidade de refrigerante na forma líquida, veja que nessa região ele está na forma de vapor, superaquecido, mas o risco de refrigerante na forma líquida entrar através do compressor seria extremamente perigoso, podendo causar prejuízos físicos ao compressor. Então, o superaquecimento a gente está falando superaquecimento do refrigerante na forma de vapor que sai do evaporador. Então, o superaquecimento seria essa mediçãozinha aqui, ó, desde o vapor saturado até o ponto exato em que ele entra no compressor.
Esses valores que vocês estão vendo aqui, de 3 a 7 graus, foi retirado do manual da Tecumseh. Então aqui são sugestões da Tecumseh, 3 a 7 graus, ou seja, se a temperatura aqui for conhecida, isso aqui na entrada do compressor tem que estar entre 3 a 7 graus. Se for conhecida, não, é conhecida, no momento do serviço ela é conhecida. E na entrada do compressor ele tem que estar de 3 a 7 graus mais alto do que aquilo lá. Subresfriamento seria a mesma coisa, só que do lado do condensação. Na saída do condensador, ele tem que estar em 3 e 5 graus abaixo da temperatura de condensação, para aquela combinação da pressão de alta e da temperatura de condensação. Ok? Bom, se a gente observa aqui essa placa do fabricante, ele vem informando as pressões de projeto do sistema, não é a pressão de operação, e sim as pressões de projeto do equipamento. Vem informando a capacidade do sistema, ele vem informando também qual tipo de fluido refrigerante, a quantidade de fluido refrigerante que esse sistema tem que ter. E na condição de você não ter as informações dentro do manual desse equipamento, se não tiver à mão, existem algumas recomendações práticas sugeridas pelo principal livro usado nesse curso, que eu mostrei lá na apresentação, que para ar-condicionado ou para condicionamento de ar, o superaquecimento tem que ser de 8 graus, 5,6 para refrigeração de temperatura média e 3 graus Celsius para refrigeração de baixas temperaturas. E o subresfriamento em torno de 5,6 graus para a maioria dos sistemas. Mas ele próprio alerta: isso aqui é só em caso de você não ter, de modo algum, informações do fabricante. A regra é seguir as informações do fabricante do equipamento. Bom, e as misturas azeotrópicas, né? As misturas da família R404A. A gente já falou na aula anterior que essa mistura é um blend de 2 ou mais fluidos refrigerantes que vão se separar fisicamente quando evaporarem, ou seja, elas não são uma substância pura. Não ser uma substância pura, o processo de mudança de fase aqui no interior, na região de mistura, ela não acontece a temperatura constante. Ela vai ter uma coisa chamada glide de temperatura, que seria uma espécie de escorregamento, ou deslizamento, ou desvio, aí depende da melhor tradução. Então a gente vai manter o termo em inglês, glide de temperatura. É um fenômeno que acontece, vamos dizer assim, um fenômeno, que seria a variação de temperatura quando uma substância que não é pura, é um composto de vários fluidos, tem variação na temperatura na medida que durante a sua evaporação, certo? Então, esse tipo de fluido são aqueles que pertencem à família R400 e qualquer coisa, né? Qualquer família R400, eles não condensam e evaporam na mesma temperatura, ou seja, para uma mesma pressão, eles têm um ponto de bolha e um ponto de orvalho, que foi como foi visto lá quando a gente discutiu substância pura, né? Ao contrário das substâncias puras. Alguns blends, eles podem ter um glide menor do que 1 grau Celsius, enquanto outros podem chegar a 5 graus Celsius, como o R407C. Então isso aqui, essa diferençazinha pode chegar a 5 graus Celsius em relação à entrada no evaporador. O R410A, muito comum, atualmente encontrado em equipamentos de condicionamento de ar, o glide dele é bem menor, é zero, na verdade ele é zero. Então ele se comporta bem, ele tem menos impacto nessa variação. Bom, o que mais? Aqui a gente observa essa tabelinha fornecida pela SUVA, né? Pela Dupont, mostrando que todos os fluidos refrigerantes da família R400 vão se comportar desse mesmo jeito. Tem a variação aqui tanto no ponto de orvalho como no ponto de bolha. Okay? Essa outra tabelinha aqui também ele nos mostra que o glide de temperatura do R410A é exatamente igual a do HCFC 22, né, do R22. A diferença são esse fluido aqui é um fluido que trabalha com pressões muito altas. Observa aqui a diferença entre o valor de pressão de descarga do compressor do R410A e do R22. Bom, aqui é meramente informativo,
mas informações bastante importantes e mais especializadas vocês podem encontrar no seminário que teve recentemente da Midea Carrier, na participação do professor Amaral Gurgel. Conheci nesse seminário e achei extremamente interessante. Aqui está o link do canal da Midea, e o seminário foi bem longo, 6, 7 horas, e a participação do professor ocorre no momento 2 horas, né? Quando está 2 horas já de seminário, tudo em torno de meia hora, eu acho. Interessante ver. Espero que vocês interessados vão lá e olhem mais informações do que a gente pode dar nesse videozinho aqui. Ok? Bom, outra coisa interessante também é a maneira como os técnicos, as literaturas técnicas dos fabricantes de fluidos refrigerantes apresentam as informações dessas misturas eutrópicas. Vocês observem aqui, se vocês compararem com a primeira tabela lá no primeiro slide, lá só aparecia um valor de pressão. Como esse fluido é mistura, ele apresenta valores de pressão tanto no modo líquido como no modo vapor. Os manuais de instalação manuais IOM dos equipamentos, eles vêm apenas com os valores das pressões de vapor. Ok? Mas informações mais abrangentes seria nas literaturas técnicas dos fabricantes de fluido refrigerante. Aqui a gente observa a comparação de leituras de... Aqui a gente observa a relação pressão-temperatura indicada pelas tabelas e pelos manômetros. Então aqui é uma tabela de instalação do fabricante, de instalação do equipamento. Aqui a tabela que vem do fabricante, né, do fabricante do fluido refrigerante, e aqui no manômetro. Então se a gente observar, ele está dizendo aqui, ó, a gente já consegue enxergar aqui que ele tem a informação de que todas essas leituras aqui são de pressão manométrica. Então aqui, ó, tudo aqui está usando a atmosfera como referência. Então a 0 kPa manométrica, né? A temperatura do R404A é menos 46 graus Celsius. O manual de instalação desse equipamento ele está dizendo também a mesma coisa, que a 0 manométrico, né, a pressão de 0 PSIG, aqui está em outro sistema de unidade, desculpe, a temperatura também é menos 45,6, seria menos 46 graus Celsius. E no manômetro a gente enxerga essas duas coisas também, ó. E pressão de 0, o R404A é esse laranjinha aqui, então a gente observa que a temperatura seria aqui menos 40, e que a escala negativa vem nessa de sentido aqui, menos 40, de 2 em 2, seria menos 46, como tem mostrado as tabelas. Então, uma informação importante aqui. E aqui uma perguntinha para vocês discutirem lá no momento síncrono comigo. Okay? Então, aqui se está dizendo que a pressão atmosférica, o R404A, chega a menos 45,6 graus Celsius, como pode ser visto nas tabelas acima. Eu quero saber se esse cilindro lá numa prateleira de uma loja vai parecer congelado, já que a prateleira está a pressão atmosférica. Ok? Analisem, vejam a teoria aí para a gente poder discutir isso com mais... ver se realmente é uma casca de banana ou foi uma pergunta simples demais para vocês. Outra maneira mais sofisticada de conseguir a relação pressão-temperatura é usando os famosos aplicativos de celular. Cada fabricante aí tem um monte de disponibilidade mostrando a relação pressão-temperatura. Então essa telinha aqui do celular é da Danfoss, esse outro aqui é da Emerson Climate. E aqui a gente observa o seguinte, ó, esse G ele está mostrando que esses valores de pressão são já manométricas. Aqui a gente escolhe temperatura, a unidade de medida, pode ser graus Celsius, Fahrenheit. Aqui ele está dizendo fluido, está dizendo ponto de orvalho. Aqui ele diz assim, o GWP, o ODP, enfim, algumas informações importantes, né? E para encerrar nossa aula, eu deixo aqui para vocês um estudo de caso que pode vir a ser o nosso primeiro trabalho para nota. Trabalho em equipe, eu quero simular que vocês serão os responsáveis por orientar os instaladores desse equipamento.
Esse equipamento é um equipamento de condicionamento de ar da Hitachi. A unidade condensadora está aqui a etiqueta dela, mostrando que ela é 380 trifásica. É somente para resfriamento, com a capacidade de 48.000 BTU por hora. A potência consumida é de 5 kW, a corrente total de 8,53 watts. No modo de espera é 1,5 watt. A pressão de projeto não é pressão de operação. No lado de alto é 6,3 MPa, no lado de baixo 3,3. A pressão máxima de operação é 4,15 MPa. Ela usa R410A e leva 2,7 kg de fluido refrigerante. Vocês têm que informar as pressões de operação que essa máquina deve trabalhar quando estiver instalada, as temperaturas de evaporação e condensação, a temperatura do vapor na saída do evaporador e a temperatura do líquido na saída do condensador. No final do manual desse equipamento, nós temos essa tabela de operações aqui desse fluido refrigerante. Já veja que é pressão manométrica, então já está pronta para usar, vamos dizer assim. A dica é que vocês usem as temperaturas de evaporação segundo a norma vista na aula anterior e os valores de superaquecimento constantes nessa aula no slide 9. Depois que vocês conseguirem esses valores, tentem traçar esse circuito aqui aproximadamente em cima desse diagrama de Mollier para a gente enxergar os valores de superaquecimento que vocês encontraram, os valores de subresfriamento e as pressões de lado de alta e baixa. Ok? Aqui é um exercício de fixação para a gente, como sempre, todas as aulas eu tenho deixado para vocês darem uma olhada mais atenta para a teoria. E caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nessas informações que foram dadas aqui, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para montar essa aula e sobre as propriedades termodinâmicas dos fluidos refrigerantes. Um abraço, se cuidem e até nosso encontro síncrono